Olá, gente, bom dia! Aqui é a professora Suelane Ribeiro e hoje a nossa aula será sobre variação linguística, conteúdo que já trabalhamos, já introduzimos um pouquinho na nossa última aula e hoje vamos dar continuidade. Então, a variação linguística, ela é justamente a possibilidade da língua se manter viva, da língua se manter elástica, da língua se modificar, dela caminhar exatamente pela necessidade do falante. Então, se esse falante ele enxerga, não é, que a língua precisa se mover e acompanhá-lo, ele vai criar formas de se expressar e vai criar maneiras com que essa variação ela o acompanhe e ela atenda à sua necessidade. Então, como a gente já viu, né, na última semana, então a variação linguística ela vai dar essa necessidade para o falante, né, ela vai acompanhá-lo e vai proporcionar exatamente, não é, algumas modificações que não necessariamente estão de acordo com a gramática normativa, né, como a gente já viu no nosso último encontro, que essa gramática normativa ela não vai ter um poder diante das variações do falante, certo? Então, na última aula a gente falou um pouquinho sobre isso, mas a gente não classificou quais são os tipos de variações que existem. Então, hoje a linguística classifica as variações linguísticas em variações regionais, variações sociais e variações históricas. E o que seria isso? Como é que elas se diferenciam? Então, a variação regional é o que a gente está mais acostumado a fazer. O que seria essa variação regional? É exatamente formas que nós, na nossa região, no nosso local, conseguimos, nos expressar diante de determinadas coisas. Então, por exemplo, o nosso oxe, o nosso vice, o nosso botar, o verbo botar, que nós usamos muito aqui no Nordeste, são formas que a gente entende como variações regionais. Porque se nós formos, a outras regiões do Brasil, as pessoas não se expressarão dessa maneira em algumas situações. Então, esse modo que nos expressamos aqui, ele é único da nossa região. Então, eu estou falando aqui especificamente de Pernambuco. Então, eu não tenho aqui como pensar, por exemplo, em outros estados, daqui do Nordeste, mas em Pernambuco nós utilizamos muito essas expressões. Então, essas expressões, por exemplo, são tidas como expressões, variações regionais. Então, quando você vai para outro estado, as pessoas não reconhecem esse tipo de fala. Algumas reconhecem, quando já tem um contato com o nordestino, com o pernambucano, ou não. As que não reconhecem perguntam o que significa, não é? Então, a gente fala aqui muito, ai, menina, esse teu bucho, não é? Menina, esse teu bucho, ao invés de barriga. Então, a gente é muito de falar bucho. Bucho é uma coisa que as pessoas entendem, né? O que é barriga, mas a forma como a gente utiliza, por exemplo, o bucho, a maneira como a gente gosta de contar, de falar as nossas coisas, tem muito a ver com as particularidades da nossa região. Então, nós pernambucanos, além do nosso sotaque, que é uma característica também da nossa região, nós carregamos essas variações. Então, quando a gente vai para o Sudeste, por exemplo, existe muito uso do mano, que é algo que a gente aqui não usa. Então, da mesma forma que temos as nossas variantes dentro de Pernambuco, dentro do Nordeste, há também as variantes no Sudeste, no Sul, no Norte do Brasil. Então, a gente precisa entender que a variação regional, ela existe em qualquer região e ela é legítima, não é? A gente precisa acreditar que ela é legítima e que ela deve ser utilizada sim. Então, essa variação regional talvez seja a que nós tenhamos mais afinidade. Nós, nordestinos, sulistas, então talvez seja o nosso uso maior das variações linguísticas. A variação histórica, ela já está muito ligada a um tempo que passou, certo? Então, a gente pode olhar para trás, para a grafia da língua portuguesa e ver que houve modificações. Então, por exemplo, nós escrevíamos a palavra farmácia, com PH. E escrever PH com PH hoje em dia com som do F é algo que não fazemos mais, mas já fizemos um dia.
Então, essa variação histórica, ela olha exatamente como é que essa língua portuguesa veio se modificando ao longo do tempo. Então, ela está muito relacionada à forma como nós usávamos a língua antes e a forma como nós usamos hoje. Então, há expressões que estão referentes a esse passado que nós não conhecemos mais. Então, por exemplo, o vós me ser, que era uma forma também de nos expressarmos, não é? No século XVIII, no século XIX, mas esse vós me ser, ele virou o você. E que hoje, né, teclando nas redes sociais, esse você virou o VC, mas não que o VC seja a forma que a língua, que a gramática normativa enxergue como correta, mas a variação enxerga como legítima também, né? Como a gente pode compreender o que é legítimo, né? A gente lê, compreender e ver exatamente que aquilo ali faz parte de um contexto social. Então, quando nós olhamos para trás, a gente vai ver que o vós me ser era a forma, então entra como variação histórica, né? Não utilizamos mais, mas já utilizamos. E por que é que não utilizamos mais? Porque é exatamente isso. A língua ela foi pedindo, não é, uma modificação, precisando de uma modificação nessa linguagem, mas falantes foram utilizando até que chegamos no nosso você, que inclusive o você a gente utiliza até, não é, nas nossas conjugações, quando a gente vai estudar a gramática normativa. Então, a gente precisa entender que a necessidade da língua é o que vai movê-la, certo? Agora vamos para uma variação, não é, que tem a ver com os nossos grupos sociais, que eu acho que vocês também usam muito essas variações sociais, que inclusive são chamadas de variações sociais. Então, vamos pensar o seguinte, a gente faz parte de um grupo de rap, ou a gente faz parte de um grupo de skate. Então, essas variações sociais do grupo, o que é esse grupo de skate? Essa galera que se reúne, não é, para andar de skate e que também tem um linguajar vinculado a esse meio. Então, a variação social, ela também está ligada ao grupo que eu estou inserida. Então, se eu estou inserida no grupo A, ocorrerá variantes dentro daquele grupo A. Se eu estou inserida em grupo B, ocorrerá variantes dentro daquele grupo B. E isso é normal. Isso é muito comum. Então, muitas vezes nós chegamos nas nossas casas, né? Conversamos com os nossos pais e eles ficam se perguntando: ô menino, ô menina, o que é isso que tu estás falando aí que eu não estou entendendo nada? E esse não entender nada é exatamente porque essas variações sociais, elas fazem parte daquele grupo e só quem está inserido dentro daquele grupo é que faz um reconhecimento dessa expressão. Então, por exemplo, eu escuto assim, sabe, algumas expressões que eu jamais pensei no que é que seria o significado delas, né? Expressões que estão vinculadas a esses meios sociais e que fazem parte, né, ao meio, sei lá, ao meio dos médicos, ao meio dos enfermeiros, não é? Está vinculado às classes sociais também. Então, nós utilizamos muito os meios sociais, não é? A variante social. Quer ver uma, né, que nós utilizamos muito, principalmente quando está vinculado a essa questão do brega funk, não é? Do brega funk aqui no Recife, em Pernambuco. Então, existia uma expressão que, inclusive, a gente pode até discutir, a gente pode até desenvolver um pouco mais, pensar o que é que essa expressão quer dizer. Mas existe, né, algo que se diz assim: aê, novinha. Esse aê, novinha, ele tá vinculado a uma expressão do brega funk, não é? Que vai explodir aí lá pro 2010, 2011 aqui no estado, e que a gente vai ter um contato maior com esse brega funk, não é? A partir dessas músicas que chegam até nós, essas músicas que a gente escuta no rádio, que os nossos vizinhos ouvem. Então, muitos jovens, né, ainda se comunicam dessa forma hoje, né, falando: ei, aê, novinha, e aí, o que é que significa e tal. E muita gente não entende o que é novinha, né? É uma expressão, inclusive, bem problemática, tá, gente? Cheia
permeada aí de ambiguidades, né? Mas que a gente precisa pensar que ela é uma variante social, certo? Ela está relacionada a um grupo. E por que que eu digo que ela é problemática, né? Porque a novinha, ela está muito ligada à menina, não é? A adolescente, a jovem que é menor de idade. Então, em vários contextos, essa música ela é empregada, né, de como se fosse interessante, né, se relacionar com essas meninas mais novas, né? Então, isso gera um problema também de entendimento, né? Claro que isso de forma interpretada de forma descontextualizada, né? Isso também gera um problema, né, de gênero. E o que é que seria esse problema de gênero, né? A gente pensar que a menina menor de 18 anos é exatamente a menina que a gente pode se relacionar com ela. E a gente sabe que existem alguns problemas, né, em relação a isso, que é exatamente, não é, a questão do estupro, da violência contra as mulheres. Então, essa expressão novinha, ela acaba ganhando diversos significados, mas existe um significado que é esse, e a gente precisa ficar atento para a gente não fazer um uso dessa expressão nesse sentido, certo? Então, tudo isso para a gente pensar um pouco sobre as variantes linguísticas. Então, muitas vezes, as pessoas possuem grandes dificuldades, né, em entender que as variantes linguísticas, elas fazem parte da língua e julgam isso como incorreto. Então, na nossa última aula, a gente acabou trabalhando um pouco, pensando, né, essa questão do empoderamento dos falantes, né, dos falantes poderem saber que eles estão se comunicando, que isso faz parte da realidade, do meio que eles vivem, e que isso não é considerado um pecado ou um grande erro. Agora, nós, como falantes da língua, precisamos saber que existem várias formas de a gente usar essa língua. Então, haverá situações formais que, se eu me expressar só por uma variante regional ou só por uma variante social, eu vou ter dificuldades das pessoas me entenderem, das pessoas compreenderem o que é que eu quero falar. Então, primeiro a gente sabe que ela existe, depois a gente entende que ela faz parte dessa nossa língua, que ela é aceitável, sim, que ela pode ser dita sim, mas que a gente também precisa saber usá-la. Se eu me comunico somente por variante, ou somente por variantes históricas, ou somente por variantes regionais, as pessoas terão dificuldades em me compreender, porque essas variantes elas estão atreladas a um meio. E esse meio é o meio que eu estou inserida, é a região que eu estou inserida, é o tempo que eu estou inserida. E isso a gente precisa pensar que nem todo mundo compreende a linguagem somente por essa forma, certo? Então, o bom da gente conhecer as variações linguísticas é saber que elas existem, saber que elas fazem parte da nossa identidade, mas que a gente precisa também conhecer a forma formal, caso a gente precise utilizá-la em determinadas situações, não é? Que a forma não tem nada a ver com variação, certo? Então, esse é o primeiro ponto para a gente pensar a variação linguística, é pensar também para que ela serve e as diferenças entre cada uma delas, como foi citado aqui. Existe um autor que a gente não vai ler ele, mas eu vou mostrar só aqui a capa do livro dele, ó, que é o Marcos Banho. E essa capa aqui, ela é tão significativa para a gente, sabe, gente? Muito significativa. Esse livro, ele fala exatamente sobre o preconceito linguístico. Então, o preconceito linguístico é um tipo de preconceito que ainda acontece muito, não é? Seja sobre o Nordeste, não é? Eu acho que muito mais sobre o Nordeste, inclusive, não é? Seja na nossa região, na nossa localidade. Então, o que é o preconceito linguístico? Então, primeiro a gente pensa nas variantes, depois a gente sabe que essas variantes, né, que fazem parte da coloquialidade também, não é? Elas fazem parte desse universo coloquial. A gente sabe que existe essa língua mais formal, essa língua informal. E depois a gente pensa um pouco sobre como é que o preconceito linguístico ele está relacionado às questões das variantes. E de que maneira, professora, isso vai acontecer? Então, por exemplo, muitas vezes, quando a gente não segue essa norma culta, as pessoas ficam muito incomodadas com a forma como nos expressamos. Então, por exemplo,
Ah, por favor, me dá R$ 2 de pão, né? Eu tô cheia de problema, eu só penso nos meus problemas. Ou então, menino, tu viu o alicate, não é? Calçarola, não é? Que às vezes as pessoas falam caçarola ou calaçora, sei lá como é que eu também não sei se reproduzir. Então, a forma como nós utilizamos essas expressões, muitas vezes não, tá, gente? Eu tô sendo boazinha aqui. Na maioria das vezes é visto com um olhar torto. E por que que existe esse olhar torto? Porque a gente só vê a língua formal como o único modelo a ser seguido. E como se essas variantes, elas impedissem a pessoa de se comunicar. De certo modo, a variante muitas vezes impede. Mas seguir essa norma culta ou não seguir essa norma culta não é motivo para a pessoa não falar. Então, por exemplo, isso não é motivo para que eu fique calada. Então, se eu não sei falar problema e eu falo problema, as pessoas estão entendendo que a palavra é problema, sendo que entendem que aquela pessoa não tem o domínio, né, da fala de dizer problema. Muitas vezes as pessoas não conseguem nem articular direito, né, a palavra problema. E só escutavam a palavra problema e acabam reproduzindo o que ouvem. Então, as pessoas são vistas como burras, né? São vistas como incapazes, são vistas como menores. Então, a língua, gente, também virou sinônimo de poder e também virou sinônimo de exclusão. Então, quando a gente ri de alguém que fala problema, bicicleta, ao invés de bicicleta, quando essa pessoa não faz a concordância correta, por exemplo, das palavras, então, R$ 2 de pão, o correto pela norma culta seria R$ 2 de pão. Essas pessoas acabam sendo vítimas do preconceito linguístico. E nós, como bons estudantes, não podemos reproduzir falas que são preconceituosas. Então, você pode dizer para essa pessoa, em uma situação que não a constranja, né, e não deixar essa pessoa constrangida, como é que seria a palavra problema? Como é que seria a palavra bicicleta? Nós não fazemos isso com as crianças, né? As crianças, quando estão aprendendo a se comunicar, elas têm dificuldades em articular as palavras. E quando elas escutam essas palavras só dessa forma, elas acabam também articulando dessa maneira. Então, vamos falar, se ela escuta problema, ela vai dizer problema, porque foi assim que ela aprendeu a falar. Se ela escuta bicicleta, ela vai reproduzir bicicleta. Então, tudo isso para a gente pensar que língua também é sinônimo de exclusão. E nós não podemos, né, viver numa educação que seja exclusiva. E nós não podemos viver em um mundo que, inclusive, que exclui as pessoas pelo modo como elas se comunicam. Eu não estou querendo dizer aqui que a língua portuguesa formal, ela é errada ou que a gente não deve utilizá-la. Não é isso. A minha discussão aqui com vocês é pensar que essa língua informal, certo? Essas variantes linguísticas, sejam de região, não é? Sejam sociais ou sejam históricas, elas fazem parte da nossa língua e elas devem ser respeitadas, assim como as pessoas que não conseguem falar, não é? De acordo com a norma culta. Porque na maioria dos casos isso está ligado, não é, à ausência da escola, da educação formal. E há pessoas que não vão ter acesso a isso. E nós precisamos respeitar essas pessoas que se comunicam dessa maneira. Então, a comunicação, ela só não vai existir se a gente não souber passar a nossa ideia. Então, se eu disser que eu quero R$ 2 de pão para eu levar para minha casa, antes que eu arrume um problema, quem ouvir isso vai entender o que eu estou querendo dizer, independente se eu usei reais, independente se eu usei problema. Isso faz parte da comunicação. Então, se há a comunicação, essa comunicação ela é entendida como possível. Agora, se não houve a comunicação, aí é que a gente vê como um erro, só se não houver.
Então, se eu chegar para vocês hoje aqui e falar assim, copo, vassoura e piloto, o que eu tô querendo dizer com copo, vassoura e piloto? Eu usei o copo, que é um substantivo, usei vassoura, que é um substantivo, usei piloto, que é outro substantivo, e não formulei a frase. Utilizei os três, inclusive, pela norma culta, copa, vassoura e piloto. Mas eu não expliquei, eu não disse para que servia, eu não contextualizei. Então, o erro na língua é quando não há comunicação e quando o outro, não é, que é esse receptor da mensagem, ele não entende o que nós nos expressamos. Mas se eu falar real ao invés de reais, se eu falar problema ao invés de problema, ele vai entender. Tudo isso, gente, para empoderar vocês daquilo que vocês são, né? Então, eu vou fechar essa aula de hoje, né, exatamente com a mesma fala que nós tivemos no nosso último encontro, que é pensar que não deixem as pessoas diminuírem vocês pelas formas como vocês se expressam, como a forma como vocês falam, né? Então, se não sabe ainda dominar essa língua formal, a gente tem tempo para fazer esse domínio, né? Se não consegue articular direito as palavras, a gente consegue desenvolver isso mais lá na frente. Mas não se sintam menores porque vocês não sabem as regras como um todo dessa linguagem formal. A língua formal, ela ainda é muito elitista. A gente sabe que ela existe, a gente utiliza, mas são poucos ainda que conseguem dominá-la completamente. Então, a gente não está aqui diminuindo, querendo diminuir ninguém e querendo dizer que essas pessoas elas não sabem se comunicar. Elas sabem se comunicar, elas dominam a língua portuguesa, elas fazem uso da língua portuguesa e não vai ser unicamente a linguagem formal que vai ditar a forma única que elas devem falar. Então, não é dessa forma que a gente consegue uma educação com inclusão, certo? Então, eu gostaria de me despedir de vocês hoje aqui, espero que a gente tenha conseguido avançar um pouco nessa reflexão sobre a variação linguística, sobre os tipos de variação linguística e do modo como elas estão relacionadas ao preconceito linguístico e como isso é um momento para a gente pensar o quanto precisamos estar empoderados dessa língua, empoderados e empoderadas. Então, precisamos entender que a nossa comunicação, ela é legítima e que ela faz parte das nossas identidades. Então, um grande abraço para vocês, um abraço afetuoso e uma ótima semana. A gente se encontra, não é? Daqui